A todos mais uma vez, bom dia a quem nos vê online e vamos então hoje continuar o que começamos na semana passada, que foi o capítulo de Atos em que se fala da ressurreição da Tabita, mas o que vimos na semana passada foi a cura do Enéas, não é que estão relacionados, mas hoje vamos concluir aqui com a Tabita. E, como sempre, começamos orando e vamos então. Deus seja louvado. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, hoje para estudar a Tua Palavra e pedimos-te, Pai, que ela entre nos nossos corações e que me ajudes, Senhor, a pôr toda a Tua mensagem no coração das pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje vamos ver a ressurreição da Tabita, não é? Que está aqui, coitadinha, morreu e muita gente que chorava por ela. Em Atos o quê? 9? Está em Atos 9, 36 a 42. Nós vimos no Atos 9 a cura do Enéas e agora vamos ver a ressurreição então da Tabita. Atos 9, do 36 a 42. Vamos passar à leitura. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com eles. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Amém. Então, meus irmãos, voltando aqui atrás, não sei se leram, mas o que vamos ver hoje é o problema da religiosidade, reabilitar religiosos. O que nós vimos na semana passada foi o Enéas, que era um evangelista, que deve ter começado com o Pedro. E vimos uma cura do Enéas, de certa forma que Pedro até foi um pouco duro com ele, não é? Enéas, faz a tua cama, levanta-te. Foi algo tipo, acorda Enéas, lembram-se disso. Mas hoje vemos aqui uma cura diferente de alguém que representa outra coisa, não é? Que vai ser, como nós vamos ver, as pessoas ultra-religiosas, às vezes de igreja, e que estão às vezes presas na religiosidade e não veem a luz do Evangelho. Então, como sempre, temos a questão das simbologias bíblicas. Já vimos que no Enéas muita coisa nos mostrava o que significava a cura do Enéas. E aqui continuamos a ter. A primeira coisa que vemos aqui logo, vocês já estão fartos de saber disto, é a questão... peço só aí, por favor, o barulho. A primeira coisa que vocês já estão fartos de ser chamados a atenção é para os nomes, não é? E na questão do nome nós vemos até aqui nesta passagem que até o Lucas, que escreve Atos, até faz questão de dizer que traduzido se diz Dorcas. Ou seja, ele chama muita atenção aqui para o nome Tabita Dorcas. Isto já nos vai mostrar alguma coisa, não é? Os nomes é sempre cuidado. Então, quando mostra que traduzido quer dizer, isto tem sempre um significado. Isso é a primeira coisa que temos que ter atenção. Quando vamos ver isso, o Tabita hebraico ou Dorcas, que é no grego, ambos os casos a tradução para o nome é Gezela. Gezela. O que é que quererá dizer isso espiritualmente?
Isto foi algo que durante algum tempo o Senhor não me revelou e eu tive muitas dúvidas durante algum tempo, até que o Senhor, quando há uns tempos atrás, me mostrou, e por isso eu até fiz esta série. Porque quando vamos ver Gazela, o termo utilizado por Salomão pode referir-se à sua amada no livro de Cânticos. O Salomão escreve um livro, não é? Que é o Cântico dos Cânticos, não é? Os Cantares de Salomão, em que faz quase um poema de amor para a sua amada. Quem lê a Bíblia sabe que o significado desse livro, de forma espiritual, é quase a carta de amor de Jesus para a sua igreja. O que a sua igreja é para ele. Então, aqui temos a abertura da chave do que é que a Gazela queria dizer. A Gazela, que é a amada do Salomão no Cântico dos Cânticos, aqui representa então o que é que uma mulher costuma representar. Então aqui está claro se é a igreja que Jesus ama. É uma igreja que realmente uma igreja que o Salomão escreve para a sua amada, mas que replica o amor de Jesus para a sua igreja. Então a Dorcas, a Tabita, mostra uma igreja que é amada pelo Senhor, ela é amada, e é voltada para as boas obras e para a caridade, para as esmolas. O Senhor ama esta igreja, Ele gosta dela, mas há um problema. Nós vemos que a Tabita fazia roupas e doava às pessoas necessitadas. A amada de Cânticos simboliza a Igreja de Cristo. À luz do Espírito Santo, a simbologia mostra jovem mulher, jovem igreja, boas obras, dar esmolas. E esta igreja cumpria o seu papel espiritual de boas obras e ajudando os pobres. Porém, parecendo paradoxal, ficou doente e morreu. Nós vemos tantas igrejas aí que fazem tão boas obras, eventos, ajudam, vão para a rua, ajudam os pobrezinhos, que espetáculo. Mas podem morrer, ainda assim. Porquê? Porque era uma igreja boa, mas estava despreparada. Para que estava despreparada? A Tabita representa uma igreja voltada para o trabalho material, neste mundo e social, porém despreparada para as dificuldades do dia-a-dia e para os ataques espirituais de Satanás. Irmãos, eu ando por muitas igrejas, conheço inúmeras igrejas, pastores, e o Senhor tem-me levado numa caminhada que eu vou vendo várias coisas, e já vi muita coisa. E uma coisa que eu reparo, infelizmente, eu posso quase dar uma percentagem do que vejo, 80% a 90% das igrejas faz de conta que não existe guerra espiritual. Fazem de conta que não existe. É o amor de Deus. Vamos falar da graça, do amor. Mas esquecem-se que o Deus deste mundo é Satanás. E que no fundo nós estamos aqui em guerra. O Novo Testamento é um livro de guerra espiritual. Jesus Cristo claramente vem romper com um Velho Testamento em que Satanás quase nunca aparece 2 ou 3 vezes, só para dar alguns exemplos, e a partir de que Jesus chega é aberta uma frente de guerra brutal, em que a guerra espiritual é posta em cima da mesa de uma forma clara. E infelizmente o que nós vemos hoje em dia é uma igreja, e a igreja muitas vezes de Cristo, eu vejo realmente igrejas que pretendem fazer o máximo de boas obras possíveis, que pretendem louvar o Senhor da melhor forma, que pretendem atitudes sociais do melhor, mas não falam da questão da guerra espiritual, estão despreparadas para os ataques de Satanás. E quando a gente quer ignorar que o inimigo existe, é a melhor coisa que a gente pode fazer para o inimigo. Porque se a gente não quer saber como ele existe, não vai saber como ele nos pode atacar. Conhece o teu inimigo. Se não conhecemos o nosso inimigo, a gente vai levar na cabeça. Não tem hipótese. E pode morrer, como está aqui. Independentemente das boas obras que a gente possa fazer.
Lembre-se, nós também somos templo, isto também é para nós, templo do Espírito Santo, não é? Nós também somos um templo. Sofremos individualmente dificuldades coletivas da Igreja de Cristo. A Igreja é uma junção de pessoas, mas nós também sofremos isso. Então, isto também se pode refletir nos nossos ministérios. Se nós ignorarmos a guerra espiritual que há sobre nós, ela vai se refletir no ministério que o Senhor quer para nos dar, que é o que interessa nesta vida. O nosso trabalho é secundário, o nosso ministério é a prioridade. Para nós tem que ser assim. Vamos então ver o tratamento diferente de Pedro a Tabita relativamente ao Enéas, que era um evangelista. Está escrito, então, vamos ver a ressurreição, como é que foi, quais foram os passos. O Pedro foi com eles, não é? Teve que chamar-o e foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando, mostrando-lhe os vestidos e as roupas que a Dorcas tinha feito, ainda estava com elas. Ai, mas nós temos tanto... Aquela pessoa é tão boa, faz tanta coisa boa. Ai, mas aquela igreja é tão boa e faz tanta coisa boa. Irmãos, não pode não ser suficiente. Pode ser um problema sério achar que esse tipo de atitude é suficiente. Pode ser um problema. Então, Pedro, a primeira coisa foi para o andar superior. Lembram-se que eu disse que isto é como reabilitar religiosos, não é? Nós conhecemos muita gente que pertence a estas igrejas. Nós conhecemos. E conhecemos outras pessoas que pertencem a outras igrejas e que são boas a fazer boas obras. Todos nós temos um familiar, um amigo, alguém que, às vezes, vou usar a Igreja Católica, há lá pessoas que gostam de caridade, de fazer boas obras, disto e daquilo. Eu conheço aqui em Portugal, na Europa, há muito disso. Pessoas que dentro da Igreja Católica tentam fazer tudo isso. Mas são religiosos. Então, isto é um manual para nós, que o Senhor nos abriu o entendimento para perceber o que está aqui. O que é que nós devemos fazer para reabilitar, ou a nós, se sofremos disso, ou as pessoas que estão presas na religiosidade? Então, a primeira coisa é ir para o andar superior. O que é que isso quer dizer? Andar superior significa ir a um nível maior de intimidade com Deus. Oração. Oração sem ninguém. Vamos orar por aquela pessoa. Vamos fazer... Aquela pessoa, eu amo aquela pessoa, eu vejo-a ali na igreja. Ela é alguém que trabalha na igreja. É alguém que faz o seu serviço social na igreja. Mas que eu falo das coisas mais profundas e ela não quer saber. E às vezes até luta contra isso. Ora bem, nós temos aqui esta situação de, a primeira coisa, quando vemos uma pessoa assim, é preocupar-nos em orar por ela. Temos que orar por essa pessoa. E com um nível de intimidade com Deus, sozinhos. Então, isso é a primeira coisa. Depois vemos que as viúvas os rodearam. O que é que representa aqui as viúvas? Representam uma igreja descasada, longe de Deus. Uma viúva representa alguém que, se Jesus é o noivo e a igreja é noiva, se a igreja está viúva é porque não está com Deus. Não está. E estavam ali todas as viúvas. Neste mundo também há muitas igrejas que estão todas no mesmo estado, descasadas, porque Deus até gosta delas, porque elas querem, mas quando se fala das coisas que Deus precisa, elas não fazem. Ou fazem metade das coisas, não é? Não fazem todas. E fica complicado, elas são descasadas. Esta separação entre a vida e a morte espiritual claramente é importante para poder clamar de forma certeira ao Senhor. Também no nível espiritual superior se pode avaliar com mais precisão a respeito de obras e atitudes e como interceder por determinadas causas. Nós vemos que ela era muitos vestidos, muitas roupas, doações, tantas obras, mas o padrão da fé era insuficiente e foi insuficiente para evitar a morte da Tabita.
Ora bem, já vimos a oração, não é? Pedro foi lá para cima, orou. Reparem bem, às vezes não é só orar não chega, até temos que suplicar às vezes, porque realmente estes casos são difíceis. Às vezes são mais difíceis que pessoas do mundo. O religioso, aquele que acha que vai à igreja, que faz muito boas obras e que diz no seu coração, desculpa lá, então eu venho à igreja, eu vou para os eventos da igreja, eu vou para a rua ajudar os sem-abrigo, eu dou do meu pão, eu dou o dízimo, eu faço isto. Vai chegar alguém e diz, pá, mas estás curto neste aspecto. Essa pessoa vai olhar para nós com desprezo, porque dentro do seu coração ela está convencida que aquilo é suficiente. Quantos? Nós somos vistos como os maluquinhos, que estamos a dizer, olha, estás curto com Deus. O que é eu? Não fazes metade do que eu... Mesmo que não digam, penso, não fazes metade do que eu faço e andas aqui a dizer-me isto. Quem é aquele maluco? Mas morrem. Porque eles têm um trabalho social brutal e nós às vezes não temos nem metade. Só que nós estamos a olhar para o que interessa mais, que é para o campo de batalha espiritual, que eles não estão. E abrem flancos. Uma pessoa vai para uma guerra e não vai estar armadura. Complica. Então é necessário que muitas vezes a gente suplica até por estas pessoas, porque são casos muito graves e com muito orgulho às vezes dentro de si pelas coisas que fazem. Não estou a dizer que era o caso, não era, acredito que não neste caso, mas muitas vezes existe isso. Ora, vemos aqui uma outra situação, que é a recuperação gradual da Tabita. A Tabita não foi como a Enéas. Enéas, levanta-te, vamos embora, Enéas. Qual é a tua, Enéas? Faz a tua cama e vá embora trabalhar. Deixa-te, mas é disso, ó Enéas. A Tabita não. A Tabita é um caso mais sério. A Tabita abriu os olhos e sentou-se. Ela não se levantou. Sentou-se. O que é que isto significa? Muitas vezes nós precisamos de um tempo para tomar fogo e pensar na nossa condição e tomar atitude, se necessário, com a ajuda de alguém. O Pedro ajudou a levantar. Ela não se levantou sozinha. Porquê? Este é o padrão típico que devemos esperar na reabilitação de religiosos de igreja. Os religiosos de igreja, nós temos que ter o dobro da paciência para eles. Para mim é muito difícil ter paciência. Mas, que o Senhor me dê. Mas realmente é necessário. Porque estas pessoas muitas vezes tentam servir a Deus pelas suas obras, mas deixam muito a desejar no confronto com o mundo e Satanás. Fugindo do confronto, defendendo-se em dogmas religiosos para não encarar a guerra e logo se tornando presas fáceis. Com estas pessoas temos que ter paciência extra, pois estão imersos na religiosidade, que, como vemos, mata. A religiosidade mata. Dogmas, vamos dar exemplos. O preterismo, que quantas vezes a gente... Estamos em guerra, o apocalipse está a chegar, nos últimos dias, o preterismo diz, já aconteceu. Não, o apocalipse é simbólico. Não queremos guerras. Guerra não. Vamos falar da graça. Já está. Arrebatamento. Eu vou ser arrebatado. Para que é que eu me vou preocupar? Vai haver o arrebatamento da igreja antes de vir a marca da besta. Quero lá saber. Pronto. Já está. Já está. Isto é 2 exemplos. Há outros. Mas 2 grandes exemplos de como a igreja atual evangélica, já nem estou a falar das outras, estou a falar da evangélica, que sofre muito disto, pode morrer.
morrer porque não se preparou com a armadura de Deus. Esta guerra não é guerra física, é uma guerra espiritual. Portanto, isto é para homens e para mulheres. É igual. A mulher tem que ser tão guerreira espiritual como tem que ser o homem. E nós vemos isso na Bíblia. Várias mulheres, exemplo, até lembrei-me agora, enquanto falava nisto, do Baraque e da Débora, que ele não quis ir sem que ela fosse. E ela disse, então vai ser uma mulher que hoje vai ganhar esta guerra. E não vais ser tu. E, portanto, as mulheres têm que ser guerreiras como um homem igual. Igual. Não há... Satanás não entra com mais meiguice por vocês serem mulheres. Acho que ainda entra com mais selvageria. Foi assim com a Eva e com o Adão. Ele foi a Eva, não foi ao Adão. Porquê? E foi com ele, foi ela que enganou. Portanto, a mulher, se calhar, até tem que ser mais guerreira que o homem. Não sei, mas menos não tem que ser. E esta guerra é espiritual, é uma guerra de a gente estar consciente dos ataques de Satanás sobre nós, das tentações. Vamos dar um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, não pagues este imposto, mente ali, é melhor mentir, se vais dizer a verdade vais ter problemas. Estas pequenas coisas do dia a dia, é tudo que ele quer. É assim que começamos a perder a guerra. É assim que começamos a levar, com essas pequenas coisinhas. Uma pequena aqui, outra pequena ali, outra pequena acolhi. E começamos a ir fundo e a entrar num buraco. Então é este tipo de guerra que temos que travar. E isto acontece a mim, acontece à minha mulher, acontece a todos aqui. No vosso trabalho, no dia a dia, com amigos, com família, não é? Às vezes até pecamos por omissão, estamos a ver a ir a fazer o mal e não falamos. Deixamos, olha, deixa ir. Quando uma palavra devíamos dizer, isso é guerra espiritual. Estamos a ver o nosso filho ou a nossa filha no mau caminho, falamos. Não ajudamos aquele caminho, porque se ajudarmos aquele caminho, estamos a pavimentar o caminho para o inferno e não para o céu. Então, é este tipo de guerra que nós temos que estar conscientes. Tomando-a pela mão, ajudou-o a pôr-se em pé. Perceba que a jovem há pouco estava no estado de morte. Ressuscitou e estava assentada na sua cama. Então Pedro estende a mão, vai ajudá-la para que fique de pé. E aqui está algo que o Senhor mostrou que eu nunca tive, não é? Mas que realmente começo a perceber que é preciso ter para estas pessoas, principalmente as religiosas. Temos de ter alguma sensibilidade para compreender a capacidade das pessoas e o momento pela qual estão passando. O Enéas recebeu uma ordem direta: levanta-te, toma a tua cama e anda, sem dó nem piedade. É assim que eu falo com vocês. Se vocês começarem a ficar deitados na cama. Mas, se calhar para aquela religiosa que, na verdade, ela até quer servir a Deus e nós vemos, coitadinha, temos que ter mais cuidado, mais sensibilidade, um beijinho e tal. É assim, tem que ser. É assim que o Senhor nos mostra, porque eles, como eu digo aqui, ela ainda há pouco estava em estado de morte. Ela estava morta! A gente não pode pegar no morto agora, corre! Às vezes não é assim, não é? Vamos já para a maratona, não. É preciso alguma sensibilidade. Isto é um manual para reabilitar religiosos, eu volto a dizer, e vocês vão começar a conhecer alguns. Nós conhecemos muito, eu e a minha mulher conhecemos muito, e isto também foi bom para mim, enquanto estudava esta passagem, também perceber isto. Com a Tabita, então, vemos que o processo foi completamente diferente. Ela sentou-se, recebeu uma mão para ajudar, a ficar a pé. Então nós temos que verificar a maneira como temos tratado algumas pessoas à nossa volta, principalmente dentro da igreja. Averiguo para ver se estamos dando o tratamento correto para elas se levantarem.
Não adianta tentar colocar de pé alguém que não tenha condições. Temos que esperar o tempo de Deus, na oração. Estender a mão e ajudar, para que o milagre se complete. É algo que temos de ter atenção. Depois, ao testemunho, como disse o Jimmy muito bem no Enéas, que ali vários converteram, também aqui. Então, chamados os santos e as viúvas, apresentou a viva. Depois, essa pessoa tem que ser, e a gente deve, este ministério dela tem que chegar às viúvas, porque não faltam viúvas. Não faltam viúvas, não é? Então, agora temos que ver que é necessário que as viúvas não representam uma mulher viúva, representam as igrejas que estão a viver, no fundo, descasadas da vontade do Senhor. E o Senhor quer boas obras, o Senhor quer a solidariedade, o Senhor quer o máximo de trabalho como cristãos, mas também quer uma igreja preparada para o combate espiritual. Uma igreja que diga sim, sim, não, não. Eu dou um exemplo. Houve aqui aquela reunião ecuménica, Jornadas da Juventude. Houve aqui as Jornadas da Juventude. E quase todas as igrejas evangélicas foram convidadas. Para meu espanto, quase todas foram. Sabendo que era algo ecuménico, com várias religiões, com o Papa, alguém que está a fazer um serviço que no fundo as igrejas dentro evangélicas sabem que é errado, mas foram para lá. Então, irmãos, quer dizer, eu até faço um bom serviço para o Evangelho durante o ano, mas naquele dia deito tudo a perder, porque vou para lá de abraço com o inimigo, vou dar beijos e abraços ao inimigo, dá mau testemunho, porque até parece que estamos a concordar com alguma coisa que está ali, e ao mesmo tempo sujeitamos a ataques espirituais de magia negra, que eles atuam nisso, de controle mental. O que interessa é o amor. Ai, aquela igreja, pronto, diz que afinal Jesus não é bem assim e tal e coisa, e que não é só Jesus que salva, mas coitadinhos, o que interessa é o amor, tão perto, dá-lhes um beijinho. É tudo que o inimigo quer. O inimigo não trabalha, o nosso inimigo, não trabalha em guerra aberta. Porque ele sabe que em guerra aberta perde. Ele trabalha em guerra dissimulada. Ele trabalha numa guerra sutil. Isto é como nós vemos, é como as mensagens subliminares que eles usam para as crianças nos desenhos animados, nos filmes para os adultos. Ele não trabalha de forma direta. Ele trabalha de forma subliminar. Com coisinha aqui, coisinha ali, que vão nos desensibilizando ao que realmente é importante. Então, irmãos, nós não podemos pactuar. E depois temos que dar esse ministério e mostrar às viúvas como é. Não é? E é assim o caminho de reabilitação de um religioso nosso, se acharmos que estamos a ser alguém que está a fazer muito pelo Evangelho, mas estamos a esquecer da batalha espiritual que há sobre nós, do sim, sim, não, não. E vendo, eu separei em dois, e vendo a questão do Enéas e da Tabita, que no fundo estão relacionados, mas o Enéas é aquela pessoa que até sabe que está em cima da mesa, que sabe o que está em causa, mas que está imobilizada, está parada, está inerte, está amarrada por qualquer peso espiritual. A Tabita, antes, pelo contrário, é alguém que até é muito ativa,
muito social, muito solidariedade, muito boas obras, mas que no fundo morre como os outros. Então espero que tenham entendido, e se conhecem pessoas em igrejas, presos, fixos, primeiro passo, oração forte. Segundo passo, quando ela começar a abrir os olhos, dar uma mão, ter paciência, ajudar. Terceiro passo, pôr essa pessoa a mostrar aos outros que realmente, se calhar, as coisas não são tão assim e que só com boas obras não vamos lá. As obras são importantes, porque a fé sem obras é morta, mas não são o principal. Ok? Esta era a palavra do dia e assim concluímos o Ineias e Tabita. Amém? Até à próxima.